uma análise do Verdão e também já projetando essa final de Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras que vai ter novidades na equipe para essa final. Então vamos acompanhar aqui o ESPN FC. Quero deixar os créditos da ESPN aqui na descrição. Deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Vamos começar a falar do Palmeiras pelo Felipe Anderson. Rumores saíram por aí de que o Felipe Anderson estaria descontente com a sua situação do Palmeiras, jogando pouco e tal. Lembrando que ele também voltou de lesão há pouco tempo, né? E de que estaria pensando já em deixar o clube. Chegou com uma contratação de bastante impacto. A assessoria do atleta já desmentiu isso. Olha aqui, vou até ler a nota oficial divulgada no meio da tarde. Se trata de um conteúdo sem credibilidade e compromisso com a verdade. Reforçamos que qualquer assunto envolvendo o jogador deve ser checado com ele ou seu staff. Ele está escrito chegado, mas deve ser checado, né? É checado mesmo. Checagem. Para tanto, Oswaldo Pascoal, você acha que já chegamos nesse ponto, nesse estágio, nesse nível do Felipe Anderson o nome do Felipe Anderson ser colocado fora da Sociedade Esportiva Palmeiras? A gente fica nesse momento assim que tem intervalo de um jogo para outro muito longo, com a deficiência que o Palmeiras apresentou na partida contra o Corinthians. Tudo acaba remetendo eu sou de outra geração, né? Eu prefiro ligar para a pessoa para perguntar. Eu ainda sou eu ligo para a pessoa e pergunto, mando mensagem e pergunto. Eu não gosto de tomar a iniciativa de dar notícia sem eu saber. Hoje, eu li que o goleiro do Palmeiras também está saindo do Palmeiras. O Everton? O Everton está saindo do Palmeiras. Que o Felipe Anderson está descontente no Palmeiras. O Felipe Anderson deve estar descontente mesmo, porque ele não tem jogado nada. Ele tem jogado mal quando ele entra. Ele deve estar descontente com ele mesmo. Ele não produziu no Palmeiras o que a gente esperava que ele pudesse produzir, como ele jogava no futebol italiano. Quando você tem uma expectativa de ver um jogador que tem a qualidade que ele tinha. Poxa, na Lazio ele gastava a bola, eu estou errado, Jean? Não, tá você vê todo o jogo do campeonato italiano. Eu vejo menos que você. Mas ele gastava a bola todo o jogo. Jogando aberto pela esquerda, jogando aberto pela direita. Onde mandava jogar por dentro, onde mandava jogar ele jogava. No Palmeiras ele não reproduziu esse mesmo futebol. Mas aí eu tenho um entendimento. Porque ele chegou sem ter a mesma forma física dos outros. E aí ele tem que se enquadrar no trabalho físico para poder recuperar. Teve uma lesão. Se esperava que ele pudesse voltar nessa temporada, bem, não conseguiu ainda voltar bem. Teve? Publis. No Publis. E agora a recuperação dele está perfeita e ele não está conseguindo jogar ainda no mesmo nível que a gente imagina. É só isso. Tem o gramado lá, viu, Pascoal? Como é que é? É aquele gramado. Lá vamos nós com o gramado. Não, Publis. Não, eu acho engraçado. Posso fazer uma coisa? Os caras não gostam de jogar no gramado artificial. Mas quando vão jogar no showball, outras coisas, depois de parar... Eles jogam no showball, eles param de jogar. Aí eles param de jogar, eles vão jogar no gramado artificial. Eu também tenho coisa que eu não consigo entender. É ruim, mas é bom. Djalma fez 4 ontem. Então, é ruim, mas é bom. Fitinha do mês. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Então eu tenho dificuldade de entendimento a respeito disso. Acho até que não é bom, mas é até engraçado. O Messi e Lá no Olímpico de Roma, o Publis dele, O Messi e o Suárez estão jogando no gramado artificial o tempo todo, né? Toda hora, às vezes são 7 campos ali. Mas, enfim, o Messi, o último jogo dele que se lesionou foi no gramado artificial. Eu não vou entrar na questão do gramado, mas acho que assim, cara, é uma loucura que se cogite a saída do Felipe Anderson pelos contextos em que ele jogou no futebol brasileiro. Porque, primeiro, ele não chega no começo da temporada. Ele chega depois de uma temporada em que ele atuou todos os jogos no campeonato italiano, praticamente. Acho que foi o cara com a maior minutagem entre os jogadores da Lazio na temporada anterior. Tanto que o Palmeiras até atrasa um pouquinho o começo de temporada dele, que poderia ser antes, mas não, precisa dar uns dias, precisa dar umas férias para ele, porque senão vai ser complicado. Começa num meio para final de temporada a jogar no Brasil e muita gente já esperando que o cara fizesse toda a diferença do mundo. Acho que era normal que ele não rendesse na temporada passada o que ele pode render. Acho que era normal. E acho até que ele teve bons momentos, lampejos ali. O problema aí é a expectativa de que o cara chegasse e se tornasse o bola de ouro do Campeonato Brasileiro. Não ia ser isso. Então, eu acho que ele vem, não jogou
realmente nem perto do que se imaginava, mas chegou num meio para a final de temporada, com o time já montado e tudo mais. E nessa temporada, teve a questão da lesão, porque a lesão não foi na temporada passada. A lesão foi na pré-temporada, antes de começar a jogar, inclusive. Então, assim, não foi nem no Allianz que ele se machucou, para a questão do gramado artificial e tudo mais. Ele se machuca antes de começar a jogar, antes da temporada começar, e aí está entrando aos poucos. Então, assim, claro que a insatisfação dele pode até existir. Eu, assim, nota oficial é nota oficial, a gente respeita, a gente publica e tudo mais. Eu confesso que eu nem sei onde saiu a notícia da tal da insatisfação, então não vou questionar a notícia que foi dada, porque eu não sei. E muitas vezes notas oficiais desmentem verdades, a gente já viu isso acontecer muito no jornalismo, você mesmo já foi, vamos dizer, vítima disso em alguns casos. Então não vou dizer, a nota está plena. Agora, ele pode estar insatisfeito? Pode estar irritado com a reação de parte da torcida em relação a ele, porque já existe aquele burburinho na hora que o cara pega na bola e tudo mais. Isso pode incomodar um cara que está acostumado, né, com uma outra cultura. Jogou na Itália, jogou na Inglaterra, onde os torcedores, em geral, para pegar no pé, precisa de muita, muita coisa. O goleiro do Palmeiras também foi citado nessa semana, de que ele... Era defensável. Eu acho defensável essa bola. Para ele, para um goleiro do nível dele, é uma bola defensável. Mas aí você tem que acrescentar outros ingredientes e tal. Eu acho... Também a primeira bola que foi no gol do cara, né? Eu acho que é uma bola defensável, mas eu não... Mas não a primeira bola que vai no gol do cara é difícil. Mas se você computar também, ele já pegou uma dezena de outras bolas impossíveis para o Palmeiras. Mas nessa, a bola acabou entrando. Perdeu o primeiro jogo, é a pressão de ter perdido. E para quem perdeu? Não é só perder o jogo, é para quem perdeu. E como perdeu, né? Porque o Palmeiras não brilhou. O Corinthians entrou com uma proposta e o Palmeiras não conseguiu brilhar, né? Nem o Vitor Roque conseguiu jogar o que se esperava dele. Mas eu acho muito cedo você cobrar do Vitor Roque. Segundo jogo. Quando eu acho muito... Não, mas já tinha gente enchendo o saco do Vitor Roque no final de semana. Segundo jogo cara. Mas é claro, se você passar lá... Aí vai ser difícil alguém dar certo. Se você passar lá na turma do amendoim, dos caras que eu conheço ali, eu conheço todos eles da turma do amendoim. Não, o Richard Rios, os caras estavam tratando como se fosse um qualquer. Não, o Richard Rios, ele falha nesse lance, e ele falhou num lance semelhante já ao longo do campeonato. E aí veio a reclamação do torcedor, que essa é uma bola para chutar na arquibancada. O torcedor pede isso. Essa é a bola de quebrar na arquibancada. Por quê? Porque é um jogo de Palmeiras e Corinthians. É um jogo de Palmeiras e Corinthians. Então, cria-se todo esse negócio. Mas vai da quinta-feira, na outra semana, até quinta-feira da outra semana, tem muita coisa pra gente falar. A culpa já foi do zagueiro, a culpa já foi do goleiro, então, a culpa já foi do... Mikael, eu acho que ele, de repente, foi alçado a uma condição no time do Palmeiras que ele ainda não fez por merecer. E ele ali, ele dá espaço para o Yuri finalizar. Por necessidade, né? O porque Gustavo o Gomes provavelmente não tem teria condições de sido jogar. Titular ontem. Eu acho que, assim, primeiro que em relação a essas insatisfações, de fato, eu acho uma insanidade e muitas vezes acho que isso é padrão no futebol brasileiro. Eu escutei ontem, no domingo... Depois do jogo, já a gente fala, o Vitor Roque não é isso tudo, pelo amor de Deus. Então, eu acho que assim, obviamente, isso é um padrão no futebol brasileiro de você exigir que os jogadores em 2 semanas estejam voando, o cara acabou de chegar, não interessa de onde chegou, como chegou, em que condição está jogando, você quer que... E no caso do Palmeiras especificamente, é engraçado, porque se você pegar o próprio Veiga, que agora já está sendo cornetado de novo. Vamos lembrar do Veiga, o tempo que ele leva para se tornar o Rafael Veiga com os números e as Quase marcas impressionantes que ele tem no Palmeiras. O Gustavo Scarpa, antes de ser eleito o melhor jogador do Brasil naquele ano. 2 anos. Zé Rafael. Então, assim, as coisas não funcionam desse jeito que muita gente gostaria que funcionasse. É claro que para o Palmeiras ficar mais fácil lidar com isso, porque tem um técnico com tudo que conquistou, com casca, que tem a capacidade de fazer as decisões dele. Aliás, você acha que quando o Abel expõe o jogador assim publicamente, ele faz de caso pensado? Eu acho que sim, porque não é a primeira vez que ele faz isso, quando ele faz uma crítica... O Abel, em geral, ele defende os caras, eu acho. E a gente
Bom, Plihal, a gente entrevistou, acho que o time do Palmeiras inteiro no Bola da Vez e vê a absoluta idolatria que esses caras tinham. Mesmo alguns que eram reservas, né? O Luan, zagueiro, você lembra disso? Ele falando que pensou e pensa hoje em se tornar treinador por conta do trabalho do Abel. Então, acho que assim, ele tem essa gestão de grupo muito forte. Pode ser, às vezes as coisas degringolam de uma hora para outra, muda tudo. Pode até ser que isso venha a acontecer no Palmeiras. Mas eu, sinceramente, não vejo como um problema hoje coisas muito pontuais. Porque ao mesmo tempo que ele fala do Veiga, especificamente que ele não conseguiu produzir do ponto de vista criativo, ele fala da marcação do Corinthians, ele elogiou o Veiga no jogo anterior. Então, eu sinceramente, não consigo ver como algo nocivo por enquanto. Claro que pode se tornar, tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado. Mas acho que, como ele sabe que tem um crédito, e não vejo a menor possibilidade da entrada do Felipe Anderson, só para pegar o tema aqui como titular. Seja porque, vamos lembrar, o Felipe Anderson entrou aos 83 minutos do jogo. Né? Então, o Felipe Anderson entrou faltando 7 minutos para o fim da partida, mais os acréscimos, o que para mim denota, primeiro, que nem condição física ele teria para começar esse jogo. Nem para jogar meio tempo, né? Exatamente. No intervalo. Provavelmente nem para jogar meio tempo. E depois que, de fato, as atuações também não tem justificado você falar, vou tirar esse... O Estevão nem pensar... O problema do Palmeiras, Veiga, do meu modo de ver, acho. é claro que o Abel citou os dois nomes, mas o problema do Palmeiras vem da temporada passada. O time queria 25, 24, 22, 23, 21, 25, 24, 23 oportunidades por jogo, mas não tem o poder de conclusão. Essa é uma reclamação que, inclusive, o Abel fazia para a diretoria. Precisava de um jogador para concluir as jogadas, né? Ele sempre pediu um definidor de jogadas. Né? O Abel não pediu um centroavante A, B ou C. Ele pedia para a diretoria do Palmeiras um definidor de jogadas. O Palmeiras contratou. Tem que ter um pouquinho de paciência. Né? Yuri Alberto que o diga. Para pegar um exemplo do cara que fez o gol da vitória. Né? Vamos lembrar do que havia em relação ao Yuri Alberto no momento em que ele chega ao Corinthians. Né? Ozinho, outra solução também sempre levantada quando o assunto é falta de criatividade no Palmeiras de repente, a alteração no posicionamento do Estevão. E aí a gente vai colocar no ar agora o mapa de calor do Estevão no Palmeiras e vai verificar mais uma vez que, claro, o amplo predomínio das jogadas da maior promessa do futebol brasileiro desde o Neymar é ali mesmo pela faixa direita de campo. Você acha que tem que ser por aí mesmo? E daqui a pouco o Estevão já vai para a Inglaterra e mudar a posição dele a essa altura do campeonato talvez não valesse a pena? Ou que, de repente, poderia ser uma alternativa testar o Estevão jogando mais centralizado? Mas o problema é quem vai jogar pela direita. O Facundo Torres? Teria até o Felipe, né? Se ele tivesse bem, né, Zinho? Mas assim, não tem a opção, não tão bem. E assim, o garoto, mesmo marcado, mesmo todo mundo sabendo qual é o gesto que ele vai fazer, ele tem sido o destaque. Eu também não achei que ele jogou mal domingo, não. O Corinthians especificamente, se você pegar quem ainda produziu algo, quem ainda conseguiu sair de uma marcação, furar a marcação, ter um contra um, criar alguma situação, foi ele. Entendeu? Assim, mesmo o Anguilherme lá ficando, marcando, o Romero vem ajuda, aí entra o Thales vem ajuda, aí o Martins vai ali e marca, assim, todo mundo preocupado com ele, mas o garoto assim mesmo é acionado e o garoto ainda tentou. Ainda buscou, tem personalidade. É porque ele não teve parcerias. O coletivo do Palmeiras não funcionou. Né? Ele não teve um diálogo. Se alguém também joga um pouquinho mais, alguém produz um pouco mais, de repente essa marcação, outra atenção teria atenção em outro atleta. Ficou fácil para o Corinthians no sentido assim, Facundo não produziu pelo lado esquerdo, como eu já falei. O Veiga não estava no melhor dia dele, inspirado. Não tinha apoio dos laterais. Então, assim, ficou uma concentração de marcação e o próprio Palmeiras insistindo mais no jogo com ele. Você vê o mapa de calor aí. Vale destacar, né, as boas atuações do Anguilherme
contra o Estevão. Porque, assim, acho que é importante também você olhar para a qualidade dos caras que o marcaram e a preocupação desses caras. Porque o Enzo Dias, para mim, também foi muito bem naquele jogo do São Paulo. Nos 2 jogos, né? Exato. Na fase de classificação. Na fase de classificação e na semi. E na semi ele foi muito bem. E mesmo assim, eu concordo plenamente com o Zinho. Porque, assim, não faz nenhum sentido discutir, acho que nem o posicionamento do Estevão, e muito menos, obviamente, a saída dele de campo, porque mesmo com todas as dificuldades que o Palmeiras, como time, vem enfrentando, ele individualmente é o cara que, se o time não faz nada, ele consegue, tira da cartola uma chance ou outra mesmo. O Paulinho é pra comer de brasileiro já? Acho que ali rodada, o que é, né, Pascoal? Acho que é 6ª, 7ª rodada. Até imaginei que pudesse ser um pouquinho antes. Acho que não. Eu tenho, assim, essas coisas que ficam no ar, porque tem muito tempo até o próximo jogo, é que o Paulinho vai ficar no banco na próxima partida, do Palmeiras contra o Corinthians, no jogo do... Teve essa notícia. Tem alguma possibilidade disso? Do que eu tenho de informação... De ser relacionado. Então, saiu uma notícia, não me lembro onde também, não quero desmerecer, que ele poderia ser relacionado para a segunda final. Eu, sinceramente... Eu acho que é uma situação muito delicada para ele jogar a segunda, entrar na segunda. Ele está em fase final de recuperação, não dá para precipitar essa recuperação. Vira uma coisa quase mística, né? De você acreditar, vamos pôr o Paulinho porque é um fato novo. Mas eu não acredito nisso, não. Agora, a questão do Estevão jogar um pouquinho mais por dentro, ele ia jogar na posição que ele jogava na base, né? Uhum. Ele com o Luiz Guilherme trocavam de posição. O Luiz Guilherme era ponta, às vezes pela direita, às vezes pela esquerda, e ele às vezes era o meia, às vezes eles trocavam de posição, né? Agora, no time do Palmeiras, no time principal, sempre jogou nessa posição. Ele joga confortavelmente como um ponta de lança, mas ele é ponta de lança, ele não é meia armador. Isso, né? Porque ele é mais agressivo. Ele é mais para jogar, assim, as pessoas precisam entender taticamente como é que jogam os jogadores, né? Ele não é um meia armador, o Rafael Veiga é meia armador. Na real, a tendência, enorme tendência, é o Abel repetir o time do primeiro jogo no segundo, né? Eu acho que sim. Se ele tivesse o Maurício... O Gomes não vai ter condição de jogar. O Zinho foi perfeito. Se ele tivesse o Maurício, até pelo que o próprio Abel fez durante a fase de grupos, que era o Veiga... podia sobrar pro Veiga. Aí sim. Sobrou pro Veiga em vários jogos. E podia sobrar de novo. Podia sobrar de novo, mas assim... O Maurício até jogou de centroavante, né? Quando botou o Veiga para jogar, ele jogou de falso centroavante. O Maurício de falso centroavante e o Veiga... Mas ele não tinha o Vitor Roque naquele caso. Também não tinha. Agora, tendo o Vitor Roque, ele podia jogar... O Maurício pode jogar em 4 funções diferentes, mas depende da escolha. Mas agora não dá para jogar. Muito bem, galera, mais um vídeo para vocês então com o ESPN FC. Quero aqui deixar os créditos na descrição, pessoal da ESPN, falando um pouco aí do Verdão, né? O Palmeiras que entra em campo no dia 27, agora essa final, né, de Campeonato Paulista, pode ter algumas novidades no elenco. Um deles aí que vai ir para o jogo é o Maurício, né, que iniciou a transição hoje, visando esse jogo da final, e pode ser uma carta na manga aí para o Abel Ferreira. Então o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira na Academia de Futebol com 3 novidades. Lucas Evangelista fez o primeiro treino com o grupo, Maurício iniciou a transição física integrado ao elenco e Luigi voltou após disputa da Libertadores no Sub-20. A boa notícia da semana é que Maurício está recuperado da cirurgia no ombro direito e participou como coringa na primeira parte de trabalho, empenhado em uma função com menor contato físico. Ele vinha como artilheiro do time quando se lesionou e agora terá uma semana para tentar estar à disposição na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. O Verdão enfrenta o rival na quinta-feira da próxima semana, dia 27, e precisa vencer na casa do rival na Neoquímica Arena por 2 gols de diferença se quiser evitar os pênaltis. O novo reforço, Lucas Evangelista, apesar de integrado, não pode atuar pelo Verdão no Paulista porque defendeu o Bragantino nesta mesma edição do Campeonato Paulista. Ele chega como um reforço para demais competições do ano, que começam no fim deste mês, estreia no Brasileiro no dia 30 de março, na Libertadores, dia 3 de abril. Então, dia 30 de março, né, o Palmeiras já enfrenta aí, então, o Botafogo para começar o Campeonato Paulista. Então, já veio uma pedreira logo de cara e o Palmeiras com certeza vai brigar, né, no topo aí, como tem feito nos últimos anos. E a boa notícia aí do dia, né, é que o Maurício
começou a transição, então já avisando esse jogo contra o Corinthians no dia 27. Com certeza vai ser uma peça importantíssima aí, se der tudo certo.